assim: Senhor, usa a vida do teu filho para falar comigo. Isso, pode falar para o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu filho nessa noite. Que nessa noite ele vem falar, meu Pai, meu Pai, o teu querer e a tua vontade, Espírito Santo. Pai, enche ele, meu Pai, de sabedoria, de inteligência. E que nessa noite, Pai, ele venha falar a tua vontade. Pai amado, eu peço a ti, Espírito de Deus, toma nas tuas mãos a vida do teu filho, com autoridade, com ousadia, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. O evangelista Diego, amém. Ele da Malpe, Ministério Apostólico, lugar de cura, amém, igreja. E nessa noite ele vai ser canal de bênção sobre as nossas vidas, amém, igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Excelência, aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é motivo de muita alegria, amém? Estar aqui. Os irmãos podem se assentar se quiser, amém? Glória a Deus. Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez nesta noite, junto com os irmãos, adorando a Deus, amém? Que Deus seja louvado pela vida de cada um. Agradeço mais uma vez a vida do pastor Emerson, da sua esposa e toda a igreja, amém? Que Deus abençoe, amém? Uma igreja amiga, como ele disse, né? Aliançada conosco lá da Malque, da missão do Ministério Apostólico Lugar de Cura, amém? E quero compartilhar esse tema que foi mencionado: recomeçar semeando a boa semente em terra fértil, amém? Se encontra lá em Isaías capítulo 61, no versículo 11, amém? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Começo do ano ministrei esse mesmo tema, nesse mesmo propósito dos 12 dias de primícia lá na nossa igreja, e foi bênção, e creio que não será diferente, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. É Isaías capítulo 61, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que diz assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que há uma promessa de Deus, né? Que está dizendo: porque como a terra, ou seja, espiritualmente falando, o coração, porque como o coração produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, ou seja, aquilo que se semeia no nosso coração é o que fará brotar na nossa vida. E está dizendo aqui: assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E quando nós falamos de semear a boa semente na terra, ou seja, no coração, tanto como na agricultura em si, semear não é uma tarefa fácil. Eu não entendo muito de agricultura, mas minha família foi tudo criado na roça, tudo mexendo com isso. Então, do poucos que eles falavam, dá para se ver que não é uma tarefa fácil. Tem que preparar a terra, tem que plantar a semente, adubar, tem que usar os fertilizantes corretos, tem que esperar vir a chuva, tem que ter ali uma quantidade de chuva, de água certa, tem que tomar ali a quantidade de sol correta para que ali possa estar produzindo aquilo que foi semeado. Assim na agricultura comum. E na vida espiritual em si não é diferente. Tudo aquilo que nós semeamos em nosso coração, nós temos que fazer com que seja trabalhado, ou seja, temos que usar os fertilizantes certos. Quando a palavra é
semeada em nosso coração, nós temos que fazer com que o Espírito Santo a regue, com que o Espírito Santo venha com a sua chuva e regue essa semente, para que nós podemos ver os resultados daquilo que foi semeado no nosso coração. Porque tanto nós podemos semear a boa semente no nosso coração, como nós também podemos semear aquilo que não é a boa semente. Em Gálatas vai dizer que aquilo que nós semeamos no Espírito, nós colhemos no Espírito, mas aquilo que nós semeamos na carne, nós colhemos na carne. Então o coração do ser humano em si é uma terra fértil, não importa aquilo que ele semear. Você pode ver que, segundo Paulo escreveu para a igreja de Gálatas, ele diz que tanto aquele que semeia na carne, ele colhe na carne, ou seja, aquele que semeia na carne vai produzir também, vai dar fruto também, mas só que o fruto vai ser na carne para a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, ele colhe no Espírito e colhe para a vida eterna. Então o coração do homem, Deus já fez o homem como uma terra fértil. Desde o princípio, lá em Gênesis, se nós ler, vai dizer que a promessa, quando Deus criou o homem, formou o homem, uma das promessas que ele disse para o homem foi o quê? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então o homem já foi criado como uma terra boa, para poder produzir frutos, e esses frutos foram multiplicados. Pode ver que é uma sequência. Deus disse para o homem: frutificai e multiplicai, ou seja, dá frutos e multiplica esses frutos, e com esses frutos que você multiplicar, não fique só para você, mas encha a terra, ou seja, na onde você for, você deixe esses frutos também semeado. Porque onde nós for, nós temos que deixar esse fruto, aquilo que faz efeito na nossa vida, nós temos que deixar na vida do próximo, para que faça efeito também na vida do próximo. Então Deus já criou o homem como uma terra fértil. O homem já foi criado com esse poder de Deus, de poder frutificar. Mas por que o homem parou de frutificar no Espírito? Por causa do pecado. Quando entrou o pecado e o homem semeou na carne, desejou aquilo que Deus tinha dito que não era para tocar, ele começou a colher corrupção e começou a colher morte em todos os sentidos, tanto espiritual como física, no seu corpo. Então Deus fez o homem com esse poder, Deus fez eu e você com esse poder de frutificar. E quando a palavra de Deus diz a respeito do coração, não está dizendo em si desse músculo que nós temos, desse sistema cardiovascular, da onde faz bombear o sangue para as veias e artérias. Não está dizendo na linguagem bíblica desse coração, não está dizendo desse coração em si, mas está dizendo de algo mais profundo. Pode ver, quando a Bíblia sempre fala de coração, ela está dizendo do nosso íntimo, ou seja, aquilo que está no nosso interior, aquilo que está no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, da nossa consciência, no nosso espírito, na onde só Deus tem o poder de ir lá e tocar. É desse lugar que a Bíblia está dizendo, o coração, quando a palavra de Deus diz, ele está dizendo desse lugar, do nosso íntimo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que para nós guardarmos o nosso coração, porque nele procede as fontes da vida, procede do coração. Aquilo que nós for jorrarmos para a vida vai produzir do nosso ser, seja ele bom ou seja ele mau. Tudo aquilo que nós produzir no nosso intelecto, no nosso ser, no nosso íntimo, nós vamos produzir na vida em si, aqui na vida terrena. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, só quando essa semente atinge o mais profundo do nosso íntimo, nós podemos guardar essa palavra para poder viver uma vida no Espírito. Porque esse é o propósito de Deus. Jesus mesmo disse isso.
Em Mateus capítulo 11, Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E ele vai dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus também deixou esse exemplo, que nós temos que ser humilde de coração, ou seja, somente quando essa palavra está no nosso coração, nós vamos viver uma vida de humildade. Mas não aquela vida de humildade, que às vezes nós confundimos humildade com simplicidade, são duas coisas diferentes. Às vezes nós vemos uma pessoa, como nós, eu mesmo moro na periferia, a maioria de nós aqui moramos aqui na zona leste do IP, Curuçá, na periferia, em São Miguel, e às vezes nós pensamos que somos humildes pelo fato de morarmos aqui na periferia. Mas isso é simplicidade, é ter uma vida simples. Mas ser humilde de coração, como Jesus disse, é nós até termos, podemos e fazemos, mas vivemos como se não tivéssemos, como se não pudéssemos e como se não tivéssemos. Jesus, ele tinha todo o poder no céu. Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra, mas ele desceu e se fez homem e viveu como se não tivesse nada. Até no Getsemane, como foram prender ele, ele disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, eu fazia descer uma legião de 12 anjos agora e acabava com todo mundo, mas eu não quero. Então ele tinha o poder para fazer aquilo, mas ele não quis. Então ser humilde é isso, é nós termos, podermos e fazermos. Jesus fazia sinais e maravilhas, mas viveu como se não fizesse nada. Pelo contrário, ele sempre, quando curava alguém, quando libertava alguém, ele ia lá e dizia: ó, não fala para ninguém que a gente curou, não. Vai lá para sua casa. Lembra do Gadareno? Quando ele libertou o Gadareno já queria sair pregando com ele. Ele: não, vai lá para tua casa, fica lá com a tua família e não fala para ninguém que a gente curou, não. Então Jesus podia, fazia e tinha, mas viveu como se não tivesse, não pudesse e não fizesse. Então ser humilde de coração é esse jeito. Ser humilde de coração somente quando nós temos a palavra semeada no nosso coração. Por que tantas pessoas vivem inquietas? Por que tantas vezes nós ouvimos a palavra e saímos daqui e já saímos angustiados? Porque tantas das vezes, quem já não passou por isso? Eu passei por isso diversas vezes. Estarmos angustiados com algum problema, Deus fala conosco, na hora nós sentimos aquele alívio, mas quando saímos desesperados, porque não deixamos aquela semente estar no nosso coração. Ela apenas ouvimos apenas pelo ouvido, ela ficou na nossa mente, mas só que não desceu para o nosso coração. Quando nós saímos, ela ficou na nossa mente, passado um tempo já esquecemos, ficamos angustiados, quando lembramos de novo dizemos: é mesmo, Deus falou comigo tal coisa. Ficamos tranquilos um pouco e depois esquecemos e já ficamos tribulados novamente, porque não guardamos no coração a palavra. Essa é a maior dificuldade, nós guardarmos a palavra no coração. O propósito de Deus sempre foi esse, é que nós guardássemos a palavra no coração. Desde o início, quando Deus falou com o primeiro homem, que ele fez o primeiro homem, ele falou. Você vê que tremendo, pastor? Ele não deu nada escrito para Adão, ele apenas falou, ou seja, ele colocou a palavra no coração de Adão. Apenas disse para Adão: ó, você vai frutificar, multiplicar, vai encher a terra, você vai poder comer todas as árvores menos dessa. Colocou a palavra no coração de Adão, mas Adão pecou. Nós conhecemos a história, foi expulso do paraíso. E depois de Adão, Deus ficou lutando para que a palavra pudesse estar no coração do homem. Quando Deus chamou Moisés e libertou todo Israel, e Deus disse para Moisés: Moisés, avisa o povo que eu vou descer no monte, e avisa para o povo que é para todo o povo subir lá no monte, que eu vou descer com a palavra. O propósito de Deus não era dar palavra nas pedras para o povo, mas sim dar a palavra no coração do povo. Mas quando o povo ouviu todo aquele terremoto, todos aqueles relâmpagos, raios, viu o monte tremendo, o povo foi lá para Moisés e disse: Moisés, sobe lá você, que nós não vamos subir não, e tudo que Deus falar para você, depois você vai lá e conta
para a gente. A dureza do coração do povo fez com que Deus desse a palavra nas pedras. Então Deus disse: já que o coração do povo é duro como pedra, essa palavra que era para estar no coração do povo, eu vou ter que escrever nas pedras e dar para o povo. Então Deus sempre quis que a palavra estivesse no coração. E você vê que depois disso, Deus ficou lutando para que o povo abrisse, encontrasse pelo menos um, para que Deus pudesse colocar a palavra no coração. Você vê quando Moisés pegou as tábuas de pedras com a palavra, Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e põe as duas pedras dentro da arca, e constrói o tabernáculo, e coloca a arca lá no tabernáculo, e sai andando pelo deserto. Então as pedras foram dentro da arca e ficou andando por anos e por anos e por anos, Deus procurando um para ver se podia colocar a palavra no coração dele, até que encontrou um, Davi. Chegou um dia que ele encontrou um, que Deus olhou do céu e pôde dizer: essa palavra que está na pedra há anos, dentro da arca, eu vou poder colocar no coração de um. Deus olhou do céu e disse: achei Davi, meu servo, segundo o meu coração. Por isso que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi entendeu o propósito de Deus. Ele olhou e disse: o propósito de Deus não é que essa palavra esteja apenas em duas pedras dentro da arca, mas é que essa palavra esteja no meu coração, porque eu sou uma terra fértil, e essa palavra tem que estar no meu coração, porque já há uma promessa desde o princípio: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Até que ele achou um. E depois de Davi, Deus ficou lutando de novo para poder encontrar outro. E o propósito de Deus sempre é esse. Deus falou pela boca dos profetas: e chegará um dia que eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e colocarei nele as minhas leis, os meus estatutos, e colocarei o meu espírito. Então o propósito de Deus sempre foi esse, que a boa semente estivesse no coração. Até que Deus não encontrou nenhum e teve que o próprio verbo se fazer carne, a própria palavra teve que descer. Deus olhou do céu e disse: já que eu não encontro nenhum coração para mim poder colocar minha palavra, eu mesmo vou ter que se encarnar e andar entre os homens, a palavra viva andando entre os homens. Como disse João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou, o verbo se fez carne. Jesus teve que descer e andar entre os homens, e foi passando naqueles da mais elite, passou nos saduceus, nos fariseus, passou nos sacerdotes, nos escribas, nos mestres da lei, e olhando: cadê? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Será que tem um que o verbo pode entrar no coração e se fazer vivo? E não encontrou nenhum. Então Jesus olhou e disse: eu vou ter que passar na beira do mar, vou ter que passar lá em homens frustrados que estão costurando a rede, que estão a noite toda e não conseguem pescar nada, vou ter que passar lá na frente da onde ficam os publicanos, vou ter que pegar um lá, Mateus, que está sentado à toa, vou ter que chamar ele, vou ter que passar lá e chamar outro. E foi passando e chamando um, aqueles mais que ninguém acreditava, para poder colocar a palavra no coração. Até que o verbo morreu, ressuscitou, e teve dois que esqueceu da promessa. Jesus disse: ei, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas às vezes nós, como seres humanos, esquecemos rápido. E teve dois que esqueceu. Falou: que saber de uma, essa promessa aí está demorando, já tem mais de 30 dias, até agora nada dessa promessa. Eu vou dar um rolê lá em Emaús, lá, vou ver o que acontece pro lado de lá, que aqui em Jerusalém até agora não aconteceu nada. E de repente está andando dois lá no caminho de Emaús, e está lá comentando sobre Jesus, mataram Jesus. Ele falou que ia ter uma promessa lá, e até agora nada. Falou para nós ficar em Jerusalém, já tem quase 30 dias que nós estamos em Jerusalém, essa promessa não aconteceu e tal. E de repente Jesus aparece lá e começa a conversar com eles nem percebem, dizem: por que
que vocês estão aflitos aí? O que vocês estão falando? E eles começaram a falar de Jesus para Jesus, olha só. Eles conheciam tanto Jesus na teoria, mas não na prática. Que começaram a falar de Jesus para Jesus, olha só. Falando de Jesus para Jesus. Já chegaram algum dia e falaram de você para você mesmo? Ou você conhece o pastor antes? Está lá e é você mesmo, né? Está perguntando para ti, foi mais ou menos assim. Você não conhece Jesus? Andou aí entre nós, curou um monte de leproso, fez tanta coisa e tal, mas mataram ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, até agora não aconteceu nada. Encontraram lá um túmulo vazio, mas e tal, e Jesus foi lá batendo um papo. Aí entraram, sentaram na mesa, participaram da ceia, e de repente Jesus desapareceu. Aí Jesus desapareceu, um olhou para o outro e disse: por acaso não ardia em nosso coração quando ele falava? E no meio do caminho Jesus foi falando de todas as escrituras, ou seja, Jesus falou: eu andei com eles 3 anos e meio, mas a palavra ainda não entrou no coração deles. Então eu vou ter que falar aqui pessoalmente mais uma vez para ver se a palavra entra no coração. E foi falando das escrituras até que Jesus desapareceu. E eles falaram: por acaso não ardia em nosso coração quando ele falava? Ou seja, em outras palavras, agora a palavra está em nosso coração. Agora nós somos uma terra fértil que podemos produzir aquilo que foi semeado no nosso coração. Glória a Deus. E é isso que Deus quer, que nós sejamos uma terra fértil, que produzimos essa vida no Espírito. Você vê que o coração do ser humano, o coração mesmo, o órgão, é o responsável, como eu disse, de bombear o sangue para várias partes do corpo. Assim, quando a semente é semeada em nosso coração, nós passamos a bombear a vida do Espírito. Como foi dito aqui na hora do louvor, rios de água viva começa a jorrar. Jesus mesmo falou nisso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, aquele que tem a boa semente no coração, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. É esse o propósito de Deus. A primícia, estamos no 12 dias de primícia, não é isso? Nós fizemos lá 12 dias de primícia lá na igreja. E nós entendemos que a primícia, porque antes sempre fazíamos campanha. E quando foi esse ano, Deus deu uma direção diferente para o pastor. Falou: nós vamos fazer 12 dias de primícia. Porque a campanha é onde nós vamos para receber. Vamos no intuito de receber. Eu tenho que ir lá para receber. Agora a primícia é o contrário. A primícia nós não vamos receber, nós vamos entregar. A primícia nós entregamos, e quando nós entregamos, automaticamente nós podemos ficar despreocupados, que nós sabemos que todas as bênçãos correrão atrás de nós e nos acompanharão. É uma promessa. A palavra de Deus diz: se ouvires a minha voz e obedecerdes, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então, quando nós entendemos o propósito da primícia, o que é a primícia? É o primeiro, é a entrega. Quando nós sabemos, eu vou lá para entregar o meu primeiro, eu vou lá, talvez a hora agora que eu tive o momento para prestar um culto para Deus foi agora, 6 horas da tarde, porque o meu dia foi corrido. Então eu vou lá entregar o meu primeiro horário reservado para Deus. Vou entregar o meu primeiro, a minha primícia, porque Deus foi o primeiro a dar uma primícia. Sabia que Deus foi o primeiro a dar uma primícia? A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, que Deus não nos comprou com coisas vãs e corruptíveis, nem com prata nem com ouro, mas com um precioso sangue, sangue imaculado, como de um cordeiro morto, conhecido antes da fundação do mundo. Então você vê que tremendo, está dizendo que o cordeiro foi conhecido, embora Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, mas Deus está dizendo que o plano
Porque ele está dizendo que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Então Deus está dizendo que antes dele criar céu e terra, criar seres humanos e qualquer outros seres, ele já tinha um plano de um dia se entregar pela humanidade. Ele já tinha um plano, pela sua onisciência ele já sabia, eu vou criar a humanidade, e se um dia tiver uma queda, eu já tenho o Cordeiro. Eu já tenho, porque Deus não precisa esperar acontecer. Nós, para chegar a 2025, alguém que começou a estudar agora, uma faculdade de 4 anos, vai se formar em 2025. Mas não precisa esperar chegar lá, para poder se formar. Mas Deus já veio amanhã como se fosse hoje. Porque Ele é onisciente, Ele não precisa esperar chegar a 2025 para Ele ver acontecer. Ele já está vendo agora, passado, presente e futuro. Então Deus já sabia, então está dizendo que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Então veja só, antes da fundação do mundo, Deus já deu a primícia. Antes dele criar, ele já entregou. E aqui nós entendemos um princípio tremendo. Depois que eu aprendi esse princípio, muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Sempre quando eu vou fazer qualquer coisa, eu me lembro que há uns anos atrás abrimos uma loja lá no Brás, eu e minha esposa, e pegamos um valor e dizemos: antes de nós abrir essa loja, nós vamos dar a nossa primícia para Deus, em prol do propósito dessa loja. E demos a nossa primícia, abrimos, ficamos um tempo, depois fechamos, e pelo momento ficamos tristes. Eu nunca contei isso, é a primeira vez. Deus está colocando no meu coração agora para contar, e ficamos tristes porque ali deu errado, porque fechou e tal, ficamos com algumas dívidas, e fui me enrolando em mais em dívidas, e quando foi ver, estava devendo mais de 20 mil reais, fora outras coisas. Eu falei: meu Deus, como que eu vou pagar? E começou a pandemia. Eu falei: ixi, agora já era. E de repente começou a pandemia. Quando começou a pandemia, 40 dias de pandemias, saí para a rua. Falei: já sei, todo mundo agora está sendo obrigatório a usar máscara, vou começar a vender máscara. Vou sair por aí, pelas feiras, pela rua, e vou vender máscara. E saí, vendendo. E vendendo máscaras, Deus foi abençoando. Disso foi fazendo outras coisas. Depois abriu uma porta para minha esposa. Na pandemia, tudo fechado, ela fazia modelagem de roupa para lojista, para as pessoas que trabalham na feira da madrugada. E tudo fechado, então o mais óbvio era ninguém pedir, né? Porque está tudo fechado, não está funcionando o comércio, vai fazer roupa para quê? Pelo contrário, quando estava aberto, quase ninguém pedia. Quando fechou, começou a chover de cliente. Glória a Deus! E começou, de repente, foi lá as dívidas que eram mais de 20 mil reais, eu acho que por menos de 4 mil conseguimos pagar. De mais de 20 mil reais, ficou lá um acordo, menos de 4 mil, pagamos, limpamos o nome do CNPJ, do CPF e tudo. E eu lembrei, e Deus me fez lembrar, nem lembrava mais, porque eu nunca fui de dar alguma coisa, tal, esperando ali para fazer uma barganha com Deus. Nunca tive isso no coração, graças a Deus. Mas eu lembrei, Deus me fez lembrar. Lembra lá daquele propósito que você entregou primeiro antes de fazer? Então é isso, estou te recompensando agora. Então é um princípio que nós aprendemos. Quando você vê que antes de Deus criar, Ele disse: o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, irmão. Abençoa Deus, aleluia. é manto, hein? Já que o pregador não prega, no manto tem que ouvir. Aí, antes de Deus criar, Ele deu a primícia, o Cordeiro, e depois, vê só, Deus deu a sua primícia e criou. Ou seja, isso nos ensina que antes de nós fazer um projeto, nós devemos, seja qualquer coisa, devemos dar uma primícia primeiro para Deus. Devemos chegar diante de Deus e falar: está aqui, Deus, o meu primeiro fruto. Está aqui o meu primeiro. Antes de eu fazer isso, antes de eu pensar em abrir, de comprar, de fazer qualquer coisa, eu estou dando aqui o meu primeiro para ti. E quando nós entendemos esse propósito da premissa, nós deixamos de ficar naquela aflição. Ah, porque eu preciso ir lá para receber a minha bênção, eu preciso ir lá para acontecer tal coisa, porque eu fiz isso, porque eu tenho meu dízimo, porque eu tenho meu fardo, porque eu fiz tal coisa e Deus não fez. Nós paramos de ficar naquela barganha com Deus e entendemos que a premissa é o primeiro fruto, ou
seja, nós descansamos e ficamos em paz e falamos: não, eu vou lá para mim dar o meu primeiro, eu vou lá para mim dar a minha primícia para Deus. Porque o culto é isso, o culto é uma oferta, o culto é entrega. O culto não é receber, a consequência é receber. Se nós entregamos, é a lei da semeadura. Se nós semeamos, nós colhemos. Se nós não semeamos, como que nós vamos colher? Se eu planto banana, não tem como nascer jaca. Não tem como, é a lei da natureza. Se eu planto banana, vai nascer banana. Se eu planto jaca, vai nascer jaca. Então, o culto é uma oferta. No Antigo Testamento, como que era o culto? O culto era na base da oferta, o culto. Chegava lá a pessoa e dava um animal ali para o sacerdote ia lá e rolava e derramava aquele sangue. Era o culto, era aquilo. Então, como que era o glória a Deus do culto do Antigo Testamento? Era só o barulho do animal berrando, do bezerro, da ovelha, bé. Era o barulho do culto, era a oferta. E quando nós entendemos esse princípio, é um despertar maravilhoso na nossa vida. Quando eu entendi isso, quantas vezes eu fiquei nessa loucura, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que tal, e achando que era um passo de marcha, e só me afundava na dívida, tudo errado, nada dava certo, o dinheiro entrava e parece que quanto mais dinheiro ganhava, mais devia. Era o contrário, né? O certo seria, quanto mais dinheiro você ganha, mais você paga e menos você fica devendo, mas era o contrário. Quanto mais eu ganhava, mais eu devia. Quanto mais eu ganhava, mais eu devia. Quanto mais eu tinha, mais estava faltando. E quando eu entendi isso, que o culto é uma primícia, que o cordeiro foi morto, imolado, que o propósito de Deus já era antes de haver céu e terra, lá na eternidade, um plano de Deus com Deus. Antes dele dizer, haja luz, no pensamento de Deus, ele disse, haja cruz. O cordeiro vai ser imolado. Quando nós entendemos isso, nosso coração descansa. Acontece que nem em Filipenses capítulo 4, olha só, verso 7. Por que às vezes nós ficamos inquietos? Olha só, porque às vezes nós não entendemos. Ó. Acontece aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então veja só o princípio, o que ele está dizendo aqui, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, não que nós não vamos estar, nós não somos robô, lógico que muitas das vezes nós vamos estar inquietos. Hoje mesmo eu estava inquieto, eu fui levar minha filha no médico cedo, estava ali com o peito cheio, tem um mês só, então estava inquieto, é normal ficar inquieto. Mas ele está dizendo aqui, ó, não estáis inquieto por coisa alguma. Antes, ou seja, antes de eu ficar inquieto, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, antes de eu ficar angustiado, meu Deus, minha filha está ruim, eu ainda pensei em eu vivi isso hoje, por isso que eu estou falando. Quando eu vi ali, eu deitei ela no meu colo, já estava com o nariz entupido, onde comecei a sentir o peito dela chiando, ela tossindo. Quando foi bater naquela aflição, eu lembrei, eu falei, olha, essa é a palavra que está preparada para a tarde, deixa eu viver ela agora, né? Deus está deixando agora a oportunidade de eu viver ela na prática. Então, antes de eu ficar inquieto, eu vou orar. Eu vou fazer com que isso seja conhecido diante de Deus. Então, olha só, ele está dizendo, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, como? Pela oração e súplica. Então, primeiro eu oro. Se eu não tiver resposta na oração, eu suplico. Ou seja, eu persisto na oração. Ah, orei hoje, não aconteceu. Vou continuar orando amanhã. Vou suplicar. E com ação de graça, ou seja, depois que aconteceu, eu não vou fazer como aqueles 9 samaritanos, com aqueles 9 leprosos, mas eu vou fazer como aquele samaritano que voltou para dar graças. Ele está dizendo aqui, ó, pela oração súplica, ou seja, você vai orar, se não der certo, suplica. Porque quem persiste sempre dá certo. E depois que dá certo, você dá graças. Não esquece de dar graças. Olha o princípio que é uma sequência. Olha só, que às vezes nós lemos um versículo rápido e não entendemos. Mas quando você vai lendo, pensando e parando, nós vamos entendendo. Aí diz no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui que tem uma engrenagem, como um motor, né? O motor do carro tem uma coisa que vai engrenando na outra, né? Faz ligar a outra e tal, eu não entendo muito bem de mecânica, mas tem uma coisa que vai ligando a outra. Então ele está dizendo aqui que uma coisa vai ligando a outra, que antes de eu ficar inquieto, antes de eu ficar angustiado, primeiro eu vou orar. E se não der certo, eu vou suplicar, vou persistir. E depois, se der certo, eu vou dar graças. E quando isso acontece, a paz de Deus que excede todo o entendimento guarda o meu coração e o meu sentimento em Cristo Jesus. Então isso é um princípio. Quando eu entendo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então ela não é para entender mesmo, porque ele está dizendo aqui. Às vezes nós queremos entender tudo de Deus. E não é tudo que nós vamos entender. Eu já deixei de querer entender. No começo eu queria entender tudo. Agora eu prefiro andar pela fé e sem muito entender, somente crer. Porque Jesus disse: ei, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, são aqueles que mesmo que não entendem, eles acreditam e creem. E depois que acontece isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o meu coração e o meu sentimento em Cristo Jesus. Ou seja, depois de tudo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar meu coração. Por isso que muitas das vezes em momentos de aflições, quando nós oramos, suplicamos, damos graça e confiamos, embora que ainda angustiado, mas nós não desistimos de orar e dar graça, a paz de Deus invade o nosso ser e guarda o nosso coração. E ela excede o entendimento. Você nunca parou, você nunca viveu uma paz. Eu já vivi uma paz tão com Deus, uma paz tão boa com Deus, que mesmo na maior aflição, doença, tanta coisa, eu ficava tranquilo, que até pessoas chegavam e diziam: como que você consegue ficar tão tranquilo nessa situação? Eu não sei. A paz de Deus excede todo entendimento. Eu não entendo como eu consigo ficar tranquilo, não. Eu só sei que o meu coração, o meu sentimento está guardado em Cristo Jesus. Então esse é o princípio. Quando nós entendemos que o culto é a primícia, guardamos a paz de Deus que excede entendimento, guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. E o nosso coração guardado em Cristo Jesus, o maligno não consegue roubar. Porque o propósito do maligno é roubar a semente. Você sabia que o diabo tenta roubar a semente até mesmo antes dela cair? Quando a palavra é lançada, você não vê que muitas das vezes a palavra é lançada. Quem já não passou por isso? Está vivendo um momento, tanto é confissão de pecado. Eu já passei por isso. Você está vivendo um momento de tão angústia, de tão tribulação, que alguém fala alguma coisa, chega na pregação, alguma coisa, quando ela fala, antes de cair aquela semente no teu coração, você já rejeita. Já rejeita aquela palavra. Quem já não passou por isso? Seja sincero, hein? Isso comigo já aconteceu. Alguém está falando e falar alguma coisa, eu já rejeitar aquela palavra. Pensar que isso daí não tem nada a ver. Está falando, falasse. Tem nada de Deus aí. Porque o diabo rouba a semente. Antes a pessoa lança a semente daqui para aí. Antes de cair no coração, o diabo vai lá e rouba. Muitas das vezes, por isso que nós saímos e não entendemos por que essa palavra parece que não está no meu coração. Jesus explicou isso em Mateus 13, ele disse da parábola do semeador. Ele disse que há a semente que é lançada e passa as aves do céu e rouba. Depois ele explicou que as aves do céu representam o diabo. Ou seja, aquele que ouve a palavra, mas o maligno rouba no meio do caminho. Ou seja, antes de entrar no coração, o diabo vai lá e rouba a palavra. Então ele explicou que antes, muitas das vezes, antes da semente cair no nosso coração, se nós não estivermos com o coração aberto, o diabo vai lá e rouba aquela semente no meio do caminho. Foi Jesus que falou isso. E ele disse também que há outra terra, que quando é semeada a semente, ela cai em pedregais e a semente é sufocada. Depois ele explicou que a terra onde a semente cai em pedregais é aqueles que têm um coração de pedra.
que a angústia e a tribulação roubam a palavra. Ela até cai naquela terra, ou seja, a palavra até cai no coração, mas a angústia e a tribulação que nós vamos vivendo no dia a dia rouba aquela semente. E ele disse que há outra terra, na onde a semente também cai, mas só que aquela terra tem espinhos. E a semente também é sufocada e não pode dar fruto. E depois ele explicou que os espinhos são as riquezas e as avarezas e os apegos às coisas desse mundo. Mas ele disse que é uma outra terra, uma quarta terra, que é uma boa terra, na onde o diabo não rouba no meio do caminho, na onde os pedregais e os espinhos não sufocam, mas ela cai e dá fruto. E esse fruto dá 30, 60 e 100 por ano. Então você vê que uma terra boa, ela pode dar 3 resultados: 30, 60 e 100 por um. Glória a Deus. Então olha só, isso está em Mateus 13. Eu não estou lendo aqui, mas você pode conferir em Mateus 13. Por que agora Jesus fala primeiro de 3 terras? Uma que não chega nem a cair, que o diabo rouba no meio do caminho. Outra que cai os pedregais, então ela só fica por um tempo, depois é sufocada. A outra que cai entre os espinhos, também só fica por um tempo e é sufocada. Então ele diz de 3 terras que a semente é perdida, é lançada, mas não dá resultado. Depois ele diz de uma terra boa, na onde a semente cai e dá 3 resultados. Mas por quê? Olha só fazer a conta. As 3 terras primeiro não dá 3 resultados, mas que não prospera nenhum dos 3. E a outra terra dá 3 resultados. Por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus está pagando naquela última tentativa as 3 que deu errada. Deus não fica devendo nada para ninguém. Olha só, a primeira terra, o diabo roubou no meio do caminho. Então aquilo que o diabo rouba, Deus devolve 100%. Por isso que dá 30, 60 e 100. Então Deus devolve 100. Por quê? Porque foi o diabo que roubou. Jesus veio e disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para aqui tenham vida e vida em abundância. Então a semente que o diabo rouba no meio do caminho, Deus não é injusto. Deus diz: não teve nem chance, ela nem caiu, então não teve nem chance para ver se ia dar fruto. O diabo roubou no meio do caminho, então eu vou devolver 100%. Agora você vê que dá 60 e 30. A outra, por que dá 60 e 30? Você vê que a terra que cai em pedregais, Jesus disse que é a que a tribulação e a angústia sufoca. Ou seja, a terra é equivalente a 30. Ou seja, o propósito de Deus é que a terra dê 100. Lembra de Isaac quando ele semeou? Quando Isaac semeou lá na terra dos filisteus, não vai dizer que deu 30, 60 e 100, mas disse que tudo que Isaac semeava dava 100 por um. Ou seja, ele colhia tudo. O diabo não roubava no meio do caminho, as pedras não sufocavam e nem os espinhos sufocavam. O propósito de Deus é que dê 100. Então quer dizer que a angústia e a tribulação rouba 70% do resultado daquilo que era para nós produzir. Porque ele disse que na quarta tentativa deu 30, 60 e 100. Então ele está pagando as 3 primeiras que deu errado. Aquilo que o diabo rouba, ele devolve 100%. Porque não caiu nem na terra, então não teve chance para ver se ia ser boa. Aquilo que os pedregais sufocaram, que é a angústia e a tribulação, só dá 30. Então quer dizer que a angústia e a tribulação rouba mais da metade daquilo que era para a gente produzir, seja em qualquer sentido da vida. Você já viu uma pessoa angústia e atribulada? Ela não consegue produzir nada, em nenhum sentido, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja nos negócios, seja nos estudos, em nada. Você não vê a pessoa, até nos estudos, em qualquer coisa, que ela estiver angustiada e tribulada, ela não consegue. Você já foi estudar para alguma prova, angustiado, tribulado, dá tudo errado, você não acerta nem a metade. A angústia e tribulação rouba 70%. E você vê os 60%. É a que caiu em espinhos. A que caiu em espinhos, Jesus disse que é a riqueza, a avareza e o apego a esse mundo.
Então quer dizer que a riqueza, a avareza e o apego a esse mundo rouba 40% daquilo que era para a gente produzir. Que o propósito de Deus é que produzimos 100%. Mas a riqueza e a avareza rouba 40%. Você já viu, se nós for avarento e apegado às coisas desse mundo, pode ter certeza que sempre vai dar. Eu já fui desse jeito, avarento, apegado, queria, e sempre conseguia. Quando dava um pouquinho mais a metade, 60%, eu já achava que era muito. Mas não entendia que o propósito de Deus era que desse 100% naquilo que eu fizesse. Então quer dizer que a angústia, a tribulação rouba 70% daquilo que era para eu produzir. E a avareza, o apego das coisas desse mundo rouba 40%. Mas aquele que deixa o seu coração livre de tudo isso, como lemos aqui em Filipenses, que ele não deixa com que a angústia, a tribulação sufoque a semente, que ele não deixa que o apego e as riquezas, a avareza sufoque a semente, ele desfruta da paz e começa a produzir 100% de tudo aquilo que ele for produzir. E esse é o propósito de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o diabo não vai roubar mais nada no meio do caminho daquilo que for lançado sobre o seu coração, que as angústias, as tribulações não vão roubar também nada, não vão sufocar nada daquilo que for lançado sobre a sua vida, que o apego às coisas desse mundo, às riquezas, a avareza não vai roubar nada também daquilo que for lançado sobre a minha e a tua vida. Mas nós vamos ser como Isaac, e muitos vão olhar e vão dizer: naquele mesmo ano fulano semeou e colheu e foi produzido 100 por 1. Não importa, pode ser a coisa mais pequena. Não importa aquilo que você for produzir, pode ser a coisa mais pequena. Não, eu tenho o propósito de casar, eu não tenho dinheiro para casar, eu vou casar no civil. Às vezes a pessoa fica triste por causa disso. Não importa, pode ser uma coisa simples. Se essa boa semente cair no nosso coração, nós vamos fazer, e vai ser com que seja a coisa mais extraordinária. Isso é ser uma boa terra também, é viver os momentos simples como que fosse os momentos mais extraordinários. É viver os momentos mais simples da vida. Você já viveu um momento simples da vida? Eu amo a natureza, eu amo estar no meio do mato de algum lugar, não tem nada ali, mas eu amo ir. Tem uns parentes meus que moram lá em Irapuru, perto do Mato Grosso, não tem nada, nem ônibus circular não tem que roda lá, mas eu amo ir para lá, só para ficar no meio do mato, desfrutando das coisas mais simples que a vida nos proporciona. Então é isso. Se nós formos uma terra boa, nós vamos desfrutar, não importa se vai ser uma grande loja, um grande casamento, se vai ser numa grande faculdade renomada, ou se vai ser numa simples faculdade, se vai ser um simples casamento, se vai ser um simples emprego. Se essa boa semente estiver no nosso coração, nós vamos colher 100 por 1 daquilo que nós fizemos. Glória a Deus, aleluia. Isso é desfrutar. Se essa boa semente estiver no nosso coração, não importa, não. Nós pode vender chocolate no farol. Dentro disso daí nós vamos prosperar. Eu sei porque eu já fiz isso, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu casei vendendo chocolate na rua, imobiliei minha casa, fiz um monte de coisa. Em 3 meses eu juntei mais de 50 mil reais vendendo chocolate no Brás. Minha esposa é testemunha, estava desempregada e eu trabalhando na rua. Paguei festa, paguei tudo, casei, nem sei como eu arrumei aquele dinheiro, mas mais de 50 mil reais. E teve uma vez um irmão que me viu lá no Brás com um carrinho lotado de caixa de chocolate. Ele ficou meio com pena de mim. Depois ele me ligou e falou: ô irmão, vou na sua casa para conversar com você. E quando ele foi lá, ele: pô, eu vi você lá, de mó sufoco, não sei o que.
quero te ajudar, vou arrumar um emprego ali para você ganhar R$1.200 e tal, não sei o que. Eu falei, não, irmão, muito obrigado e tal. Agradeço, mas eu estou em outro propósito ali e tal. E mal ele sabia, ele viu e pensou que eu estava no sufoco. Não, mas a semente estava produzindo sem problema. Nem eu não sabia como aquilo acontecia. Eu saía e pegava 20, 30 caixas e saía na fé e vendia, voltava com 400, 500, 300 no bolso. Quando foi ver, eu fiz a conta de tudo que eu tinha gastado quando virou o ano. Isso eu comecei em outubro e era para fazer o negócio no final do ano. Quando foi em janeiro que eu fiz a conta, mais de R$50 mil, vendendo chocolate na rua. Ou seja, por que eu estou contando isso? Isso eu nunca contei, a primeira vez, isso já tem anos, já vai fazer 6 anos. Primeira vez que eu estou contando isso, porque eu não gosto de ficar contando essas coisas, porque parece que a pessoa só tem uma vida com Deus se acontecer alguma coisa que relaciona a dinheiro. Não, mas eu estou contando porque tem dentro da palavra a ver com isso, a palavra, e eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso que estão aqui hoje nessa noite. Não importa aquilo que você estiver fazendo, pode ser um emprego que você ganha um salário mínimo, R$1.126 e alguns centavos. Ei, mas se essa boa semente estiver no teu coração, você vai produzir. Vai chegar o dia de pagar as contas, você vai pagar. Vai chegar o dia de arcar os compromissos, você vai arcar, você vai dizer, ei, eu não sei como eu consegui fazer isso, eu sei que eu fiz. A paz de Deus que excede o entendimento. Eu não entendo, eu sei que eu estou numa paz tranquila. Eu sei quando chegar lá o dia de eu pagar, eu vou ter. Eu sei quando chegar o dia de eu fazer, eu vou ter. É a boa semente no coração. E essa boa semente que Deus quer que esteja no nosso coração, meu irmão. Pode ter certeza por que eu estou falando isso. Porque, como eu disse, tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje, nesta noite. Tem pessoas que precisam ouvir, você é uma boa terra. Não deixe com que o diabo, com que as pessoas venham a falar, mas você ora tanto pela essa pessoa e nada acontece. Oraram anos pela minha vida. Sabe onde que eu fui me converter? Num sistema penitenciário. Oraram tanto pela minha vida, eu fui parar na cadeia. E minha mãe orando, mesmo afastada da igreja, porque ela era aquela crente bem antiga, de muitos anos atrás. Então teve um tempo da vida dela que ela foi excluída, porque naquele tempo você não podia nem casar com uma pessoa que fosse de outra igreja. Isso eu estou dizendo de quase 50 anos atrás. Você não podia casar com uma pessoa que fosse de outra igreja, senão você era excluído da igreja. E como ela casou e começou a namorar e tal, e sem, acho que, comunicar o pastor, e casou com uma pessoa de outra igreja. Quando ela chegou um dia no culto, excluíram ela lá, sem avisar nada para ela. Chamaram ela e expulsaram ela da igreja. Excluíram ela, e dali para ela se decepcionou com a igreja e nunca mais quis ir. Mas não perdeu a fé em Deus. Todo dia ela orava, eu sei que meu filho vai se converter, eu sei que meu filho vai se converter, eu sei que meu filho vai se converter. E chegou um dia que isso aconteceu. Ou seja, não desistiu, persistiu, orou, suplicou, passou anos. Isso estou dizendo de anos. Está aqui o nosso irmão, anos, que me conhece de muitos anos, né? Nós estávamos até conversando antes de começar o culto, até o Marcelo, lembrando do tempo da escola. Falei, nossa, esse aprontava bastante, né? Foi expulso da escola quantas vezes? Eu falei, acho que umas 3 vezes que eu me lembro, né? Até que fui parar na época, era o Marcelo Tumas, até comentou, né? Era a escola pior que tinha. Então, quando você era expulso de muita escola, nenhuma mais aceitava, e você ia lá no Marcelo Tumas, era como se fosse a penitenciária de segurança máxima. Quando ninguém mais aceitava, aí lá eles aceitavam. Aí fui parar lá, aí que eu conheci o Anderson, o irmão dele, os outros meninos, que era amigo nosso de infância, né? Que ainda é nosso amigo, né? Então, tudo isso eu vivi, mas minha mãe não desistiu, orou, suplicou, e isso passou anos, 15 anos, até que chegou o dia que ela pôde dar graças, e a paz de Deus que excede o entendimento invadiu a vida dela e guardou o coração dela, o sentimento em Cristo Jesus. Graças a Deus, hoje ela está casada de novo, tinha sido frustrada na igreja, no casamento com meu pai, e hoje Deus restaurou a vida dela.
Pensa só, não perde um culto, escola dominical, e está todo vapor. E Deus restaurou. E hoje ela deu graças, e dá graças, e a paz de Deus excede o entendimento. Esses dias conversando, ela até comentou, não sei como que esse menino aprontava e tanta coisa que eu nem entendo. É a paz de Deus, que excede o entendimento, que guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. E uma vez mais eu quero profetizar que essa paz estará sobre a sua família, que essa paz estará sobre o teu coração. A paz de Deus que excede todo entendimento estará sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre a sua família. E eu tenho a palavra para dizer: continue orando. Se não der certo na oração, suplique, persevere, insista, porque chegará o dia de você dar graças. Jesus mesmo disse uma vez, contando uma parábola, disse: ei, uma vez havia uma cidade que havia uma viúva que de dia e de noite ela persistia e insistia, mas tinha um juiz iníquo. Olha só que tremendo. Tinha um juiz iníquo, mas ela persistia. E chegou um dia que o juiz se encheu o saco e disse: essa mulher insiste tanto, vou julgar a causa dela. E Jesus falou: assim acontece com aqueles que persistem dia e de noite na oração. E o propósito do diabo é que não persistimos na oração. Para você ver que às vezes eu até estava pensando nisso hoje, até postei hoje, uns dias atrás, essa reflexão. Em Apocalipse 12 vai dizer que o diabo é o acusador, que acusa de dia e de noite a gente, diante de Deus. Então o diabo está nos acusando de dia e de noite, mesmo sabendo que Deus não responde. Deus não responde o diabo, é óbvio. Mas por que o diabo persiste em estar acusando dia e de noite, sabendo que não tem resposta? E em Lucas 18, Jesus disse que os escolhidos que clamam de dia e de noite têm resposta. Então, se até o diabo é perseverante na acusação, mesmo sabendo que não vai ser respondido, por que nós que sabemos que temos resposta não perseveramos em oração? Uma coisa para nós pensar, né? Vamos perder para o diabo? Deixar ele ser mais persistente do que a gente? Nunca, Deus nunca perde para o diabo. Uma vez Elias achou meio disso daí. Elias falou e se escondeu na caverna, e Deus foi lá e falou: Elias, por que você está escondido na caverna? E Elias falou: não, porque mataram todos os profetas de Israel e só sobrou eu. Aí Deus olhou assim do céu, imagino eu, para Elias, falou: esse Elias está com nada. Elias, quantos profetas tem de Baal? Ele: 400. Quantos tem que se assentam na mesa de Jezabel? 450. Sabe fazer conta, Elias? Sei. Quanto que dá? 850, né? Você acha que eu vou perder para o diabo? Deus Todo-Poderoso? Se o diabo tem 850 profetas, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal e que não se assentam na mesa de Jezabel. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo: ei, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sempre vou dar de goleada no diabo. Então Deus sempre vai ganhar de lambuja. Deus sempre vai dar de goleada no diabo. Se o diabo tem 850, Deus tem 7.000. É goleada, meu irmão. Então vamos perseverar na oração. Quem vai sair daqui perseverando na oração? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai. Como foi dito, Pai, na Tua palavra, que não fomos comprados por coisas vãs, corruptíveis, como ouro e como prata, mas sim com o Seu precioso sangue, como o sangue de um cordeiro imaculado, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora para nós, meu Pai. Ah, Senhor, e é diante desse sangue, meu Pai, que estamos aqui, Senhor, e sabemos que somos uma terra fértil, meu Pai, porque no princípio o Senhor mesmo disse para o primeiro homem, Adão: frutifica, multiplica e enche a terra, Senhor. Mas o
isso. Ah, Senhor, a sua palavra diz que o Jesus se fez maldito por nós, que levou as nossas feridas, as nossas dores, meu Pai, as nossas enfermidades, Senhor. Através de Ti, Senhor, fomos restaurados, meu Deus, porque o Senhor rasgou o véu, meu Pai, daquele lugar na qual Adão foi expulso, meu Pai, o jardim do Éden, que representava o santo dos santos, o santíssimo lugar, Senhor, e passou a viver do lado de fora, meu Pai. Ah, Senhor, através de Ti, Jesus, através do Teu sangue, temos livre acesso, meu Pai, para podermos entrar novamente, Senhor, e desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Então pedimos a Ti que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, que o nosso coração venha produzir, Senhor, como Isaac, meu Pai, 100 por 1, meu Pai, que essa boa semente esteja em nosso coração, meu Pai, e que nós podemos, meu Pai, viver como diz a Tua palavra. Ele verá o resultado do Teu trabalho, a Tua alma te satisfará, que a nossa alma possa se desfazer, meu Pai, com o resultado daquilo, meu Pai, que nós produzimos, Senhor, seja nas coisas mais simples, seja nas coisas mais profundas, Senhor, que o diabo não venha roubar no meio do caminho, Senhor. Ah, Senhor, que o nosso coração não venha ser como pedregais, nem como espinhos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, a cada um que aqui está, Senhor. Ah, meu Pai, esse dia que representa, meu Pai, o mês de novembro, meu Pai, o 11º mês, Senhor, que muitas das vezes, meu Pai, por ser um mês onde tem a data do dia dos finados, acaba sendo um mês mais triste para muitas pessoas, porque se lembra de perdas, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, que não se lembraremos de perdas, meu Pai, porque teremos muitas vitórias para contar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, e quem crê nessa palavra dá uma salva de